pessoas que seguem a rotina, cumprem deveres, resolvem problemas, conversam com todos ao redor e ainda assim carregam um vazio difícil de explicar. Nem sempre falta alguma coisa visível. Às vezes, o que falta é paz por dentro, direção para a alma, um sentido que não se compra, não se apressa e não se substitui. Talvez seja exatamente esse o ponto em que o Evangelho de hoje encontra você. Não com acusação, mas com verdade. Não para aumentar o peso do que já está cansando o coração, mas para iluminar essa fome silenciosa que insiste, mesmo quando a vida parece seguir normalmente. Jesus continua a revelar à multidão que a necessidade mais profunda do ser humano não é apenas exterior. Eles procuram sinais, certezas e saciedade imediata, mas Cristo conduz tudo para um lugar mais fundo, a fome da alma e a vontade do Pai de não perder aqueles que vêm a Ele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu a ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Existe um tipo de vazio que não nasce da falta de tarefas, nem da falta de pessoas, nem da falta de movimento. Pelo contrário, às vezes ele aparece justamente quando a vida está cheia de compromissos, responsabilidades e tentativas de manter tudo em ordem. A pessoa segue em frente, resolve o que precisa, sustenta a rotina, cumpre o que esperam dela, mas percebe em algum lugar muito íntimo que ainda falta algo essencial. O Evangelho de hoje toca exatamente esse ponto. Jesus não está falando apenas de uma fome material, nem de uma carência passageira. Ele fala de uma sede mais profunda, uma sede que se esconde atrás de muitas outras necessidades e que, por isso mesmo, tantas vezes é mal interpretada. Há quem tente preenchê-la com conquistas, há quem tente preenchê-la com distrações, há quem busque descanso em coisas que apenas ocupam a mente, mas não alimentam a alma. Quando Deus deixa de ser o centro, algo dentro de nós começa a se desalinhar de forma silenciosa. A vida continua acontecendo, mas o coração perde o eixo. E então surge essa sensação difícil de explicar, uma inquietação que nem sempre tem nome, um cansaço que o corpo sozinho não resolve, uma sede que nada deste mundo consegue saciar por completo. Talvez por isso tanta gente busque tanto e ainda assim não encontre descanso, porque o vazio nem sempre é a ausência de coisas, muitas vezes é a ausência de sentido verdadeiro. E quando a alma foi criada para algo maior, nenhum substituto consegue sustentá-la por muito tempo. Há um tipo de vazio que não grita, mas permanece. Ele acompanha a pessoa durante o dia, atravessa a rotina, se mistura aos compromissos, às preocupações, às conversas, e mesmo assim continua ali, como uma ausência difícil de nomear. Muitas vezes, esse vazio é interpretado de forma apressada. A pessoa imagina que está apenas cansada, que precisa dormir melhor, se distrair mais, resolver um problema específico, mudar alguma circunstância externa. E, de fato, há cansaços reais que pertencem ao corpo e à mente. Mas o Evangelho de hoje nos ajuda a perceber que nem toda inquietação nasce apenas daí. Existe uma fome mais funda, mais silenciosa, mais essencial.
Jesus não está falando de uma necessidade material. Ele está revelando uma carência que toca o centro da alma, uma fome de sentido, de pertencimento, de comunhão, de direção interior. Quando essa fome não é reconhecida, o coração tenta preenchê-la com aquilo que está mais acessível, busca alívio em distrações, procura valor na aprovação, tenta descansar acumulando pequenos prazeres, pequenas compensações, pequenos escapes. Só que nada disso permanece por muito tempo. Passa o efeito, passa o entusiasmo, passa a sensação de alívio, e o interior volta a pedir alguma coisa que ainda não encontrou. É por isso que há pessoas que descansam o corpo, mas continuam exaustas por dentro. Pessoas que resolvem pendências, organizam a vida, alcançam metas, recebem carinho, têm momentos bons e mesmo assim sentem que algo permanece desalinhado. Não porque sejam ingratas, não porque nunca estejam satisfeitas, mas porque a alma não foi feita para viver de substituições. Ela reconhece, mesmo sem saber explicar, quando está longe do alimento verdadeiro. Cristo toca exatamente esse ponto quando diz: "Quem vem a mim não terá mais fome." Como quem revela que o problema não está apenas na intensidade da busca, mas no lugar onde ela tem sido feita. Há uma inquietação que não se acalma apenas com o descanso físico, porque ela pede direção espiritual. Há um eco dentro da pessoa que nada externo consegue silenciar, porque ele não vem das circunstâncias, mas do centro da alma. E quando esse centro começa a se aproximar de Cristo, algo muda. Talvez nem tudo ao redor se resolva de imediato, mas o coração começa, enfim, a encontrar o caminho do repouso verdadeiro. Uma das dores mais silenciosas da vida espiritual é tentar encontrar paz sem realmente se entregar. A pessoa busca conforto em Deus, fala com Deus, pede ajuda a Deus, mas continua guardando dentro de si um núcleo de resistência. Quer descanso, mas sem abrir mão do controle. Quer direção, mas sem aceitar que talvez precise rever o próprio caminho. Quer sentir segurança, mas ainda sustenta a vida como se tudo dependesse apenas da própria força. E é justamente aí que a alma se cansa ainda mais. Quando Jesus diz, "Quem vem a mim", ele não está falando apenas de um gesto religioso, de uma oração apressada ou de um pedido feito em momento de aflição. Há aqui um movimento mais profundo. Ir a Cristo é deslocar o centro da vida. É sair do lugar em que a pessoa tenta governar tudo sozinha e permitir que Deus ocupe esse espaço interior. Por isso, nem sempre a inquietação permanece porque falta oração. Muitas vezes, ela permanece porque ainda falta rendição. Os lábios pedem paz, mas o coração continua fechado, tenso, tentando controlar o amanhã, proteger-se de tudo, antecipar respostas, segurar a água com as mãos apertadas. Isso aparece com frequência na experiência cotidiana. Há pessoas que rezam todos os dias, mas vivem interiormente exaustas, porque continuam tentando carregar a família inteira, prever todos os cenários, impedir todas as dores, resolver até o que está além de suas forças. Não lhes falta fé no sentido exterior. Falta o descanso que só nasce quando a confiança deixa de ser ideia e começa a se tornar entrega. Porque paz não é apenas ausência de problema. Paz é também a decisão interior de não ocupar o lugar que pertence a Deus. Se esta palavra encontrou um lugar verdadeiro dentro de você, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você deseja colocar em oração hoje. É como tentar guardar água nas mãos fechadas. Quanto mais força se faz para reter, menos permanece. O controle promete proteção, mas frequentemente produz desgaste. A rigidez promete segurança, mas frequentemente aprofunda a aflição. Cristo não chama apenas para um contato devocional. Ele chama para uma confiança real. Aquela que talvez não elimine imediatamente todas as perguntas, mas devolve à alma um lugar de repouso. E quando essa entrega começa,
Ainda que pequena, a pessoa já não precisa ter tudo sob controle para continuar de pé. Existe uma ferida muito escondida no coração de muitas pessoas: o medo de não serem suficientes diante de Deus. Medo de falhar demais, de voltar sempre aos mesmos pontos, de não conseguir manter constância, de decepcionar o céu com a própria fragilidade. Por fora isso nem sempre aparece. Às vezes a pessoa continua rezando, continua tentando, continua seguindo, mas por dentro carrega a sensação de que talvez Deus a aceite apenas quando ela estiver melhor, mais firme, mais pura, mais estável. Essa visão adoece a vida espiritual, porque transforma a permanência em Deus numa espécie de recompensa por desempenho, como se o amor divino dependesse da fase vivida, da força emocional do momento ou da capacidade de manter tudo em ordem por dentro. E o Evangelho de hoje desfaz essa ilusão com uma ternura muito profunda. Jesus não diz que não perderá os fortes, os exemplares ou os impecáveis. Ele diz que não perderá aqueles que lhe foram confiados. Há aqui uma segurança que não nasce da perfeição humana, mas da fidelidade de Cristo. Isso muda o modo como se vive a própria fraqueza, porque quando a pessoa acredita que precisa merecer a permanência, tende a se afastar justamente nos momentos em que mais precisa ficar. Quando cai, se esconde. Quando se sente confusa, se distancia. Quando a fé enfraquece, conclui que não é digna de permanecer perto. Mas Jesus revela o contrário. É precisamente na fragilidade que a permanência precisa ser vivida, não como orgulho espiritual, mas como confiança humilde, não como desculpa para permanecer no erro, mas como recusa a fugir do único lugar onde a alma pode ser reerguida. A imagem é a de um pastor que não abandona a ovelha ferida, não porque ela esteja forte, mas porque é dele. Não porque saiba voltar sozinha, mas porque pertence ao seu cuidado. Há algo profundamente consolador nisso. Deus sustenta você porque você nunca vacila. Deus sustenta você porque o amor dele é mais constante do que as oscilações do seu coração. E quando essa verdade começa a descer da mente para a alma, o medo de não ser suficiente já não domina com a mesma força. A fraqueza continua existindo, mas deixa de ser argumento para fugir e passa a ser lugar de retorno, de permanência e de confiança mais verdadeira. Muitas vezes, a relação com Deus começa a partir de uma dor concreta. A pessoa procura socorro, direção, consolo, uma saída para aquilo que está pesado demais. E isso é profundamente humano. O problema não está em buscar ajuda no sofrimento. O problema começa quando Deus é mantido apenas nesse lugar de recurso imediato, como se sua presença servisse apenas para aliviar crises, apagar incêndios e reorganizar o que saiu do controle. O Evangelho de hoje amplia essa visão com delicadeza e profundidade. A vontade do Pai não é apenas socorrer por um momento, é conduzir a vida eterna. E essa vida não começa só depois da morte. Ela começa agora, na forma como o coração aprende a viver, a confiar, a permanecer e a ser transformado. Isso muda completamente a maneira de enxergar o caminho espiritual. Nem todo silêncio de Deus significa ausência, nem toda demora significa abandono. Há processos interiores que só amadurecem quando a pessoa continua, mesmo sem sentir tanto, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver resultados imediatos. A fé verdadeira não se forma apenas nos dias em que tudo parece claro. Ela também cresce quando o coração atravessa a noite sem deixar de se voltar para a luz. É nesse ponto que muitos se cansam porque gostariam de uma resposta rápida, de um sinal evidente, de uma sensação constante de consolo. Mas Deus nem sempre fortalece a alma retirando imediatamente a dificuldade. Muitas vezes, Ele fortalece a alma formando dentro dela uma profundidade que antes não existia.
Há uma diferença grande entre ser ajudado e ser transformado. A ajuda toca a necessidade do momento, a transformação toca a estrutura do coração. A ajuda resolve uma urgência, a transformação reorganiza a vida por dentro. E Jesus não veio apenas para oferecer pequenos reparos emocionais. Ele veio conduzir a pessoa a um tipo de vida em que a confiança se torna mais estável do que o medo, em que a permanência se torna mais forte do que a oscilação, em que a alma já não depende tanto do que sente para continuar fiel. É como uma semente enterrada. À primeira vista, parece escondida, esquecida, sem movimento. Mas justamente ali, no silêncio da terra, algo está sendo preparado. Nem sempre o que Deus faz em você será imediatamente visível, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, a transformação mais verdadeira começa no lugar onde os olhos ainda não conseguem enxergar. A reflexão de hoje nos levou a um lugar muito íntimo do coração. Não apenas ao lugar das faltas visíveis, mas àquela região escondida onde o vazio permanece mesmo quando a vida parece continuar normalmente. E o Evangelho foi revelando com delicadeza e verdade que essa fome mais profunda não se resolve com excessos, controle, desempenho ou pequenas compensações. Ela se acalma quando a alma volta ao seu centro. Jesus não responde ao coração humano apenas com ideias bonitas ou alívios passageiros. Ele responde com a própria presença. Ele se apresenta como pão da vida, como sustento para aquilo que em nós vive cansado, disperso, inseguro ou com medo de não ser suficiente. E isso muda tudo, porque nos mostra que o vazio não precisa apenas ser suportado, ele pode ser compreendido, pode ser iluminado, pode até se tornar um chamado silencioso para mais profundidade, mais entrega e mais verdade diante de Deus. Talvez hoje você tenha reconhecido que parte do seu cansaço não vinha apenas das lutas externas, mas de uma fome interior que andava sendo tratada do jeito errado. Talvez tenha percebido que a alma não precisava apenas de ruído, mas de direção. Não precisava apenas de solução, mas de comunhão. Não precisava apenas de ajuda para seguir, mas de Cristo como centro para não se perder por dentro. E quando essa verdade é acolhida com sinceridade, nasce um movimento muito bonito. O coração deixa de apenas analisar a própria dor e começa a se abrir para colocá-la diante de Deus. A reflexão vai encontrando seu repouso, e desse repouso nasce a oração, porque depois de escutar uma palavra assim, não basta apenas entender. Há momentos em que a alma precisa responder, precisa sair do pensamento e entrar na presença, precisa deixar que aquilo que foi compreendido se transforme em entrega, súplica e confiança. Por isso agora, sem pressa e sem peso, vamos recolher tudo o que esta palavra tocou e levar ao Senhor em oração. Senhor Jesus, neste momento eu coloco diante de Ti aquilo que muitas vezes nem consigo explicar direito. O vazio que permanece, a inquietação que volta, o cansaço que não passa apenas com descanso, a sensação de que por fora a vida continua, mas por dentro ainda falta algo essencial. Tu conheces a parte mais silenciosa do meu coração. Sabes onde tenho buscado alívio, onde tenho procurado saciedade, onde tenho tentado me sustentar com coisas que não conseguem alimentar a alma. Tu sabes também dos meus medos, da minha dificuldade de confiar plenamente, da minha tendência de querer controlar o que só pode ser entregue. Hoje eu não quero esconder minha fome diante de Ti. Não quero disfarçar minha sede com distrações, excesso ou força aparente. Quero apenas me aproximar como estou, com minhas fragilidades, minhas perguntas, meus vazios e minhas esperas, e Te pedir com simplicidade: torna-te o centro da minha vida. Quando eu buscar descanso no lugar errado,
chama-me de volta. Quando me sentir insuficiente, lembra-me que não sou sustentado pela minha perfeição, mas pela tua fidelidade. Quando eu achar que o teu silêncio é abandono, dá-me a graça de permanecer. Quando não entender o caminho, conserva em mim a confiança de que ainda assim tu estás trabalhando no que meus olhos não conseguem ver. Alimenta, Senhor, a minha alma. Dá direção ao que em mim está disperso. Dá paz ao que em mim está agitado. Dá firmeza ao que em mim oscila. Ensina-me a ir até ti não apenas com pedidos, mas com entrega. Não apenas com pressa, mas com permanência. Não apenas esperando respostas, mas desejando a tua presença. Eu te entrego também a minha casa, a minha família, aqueles por quem carrego preocupação, os nomes que trago no coração, as dores que não consigo resolver e as esperas que já me cansaram. Visita com misericórdia cada lugar ferido, cada memória pesada, cada medo escondido, e faz nascer no meio de tudo isso uma confiança mais profunda e mais serena. Jesus, pão da vida, sustenta-me por dentro. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, eu confio em vós. Amém. Se esta palavra encontrou um lugar verdadeiro dentro de você, deixe nos comentários a palavra Amém e, se desejar, escreva também o seu nome ou o nome de alguém por quem você quer rezar. A fé se fortalece também assim, quando um coração se une ao outro em oração, e aquilo que estava pesado deixa de ser carregado sozinho. Se este momento fez sentido para a sua caminhada, inscreva-se no canal e permaneça conosco. Todos os dias há uma nova reflexão, uma nova leitura do Evangelho e uma nova oração para ajudar você a começar ou terminar o dia com mais paz, mais direção e mais presença de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo esse vazio em silêncio, alguém que talvez precise reencontrar o verdadeiro descanso da alma. Às vezes, uma palavra recebida na hora certa se torna luz, consolo e recomeço para um coração que já estava quase desistindo.